Eu converso com o Mário Rodrigues, diretor do Instituto Brasileiro de Vendas, o IB Vendas. Mário Rodrigues, bom dia, como é que vai você? Tudo bom? Muito bom dia, Wilson. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Antes de entrarmos na data, qual é o papel do IB Vendas? Como é que funciona o IB Vendas, instituto do qual o senhor é diretor? O IB Vendas tem como missão formar profissionais em vendas transformando pessoas. É uma escola de negócios destinada a ensinar e mudar o comportamento do profissional de vendas para que ele possa atender cada vez melhor o consumidor, aquele que hoje tem o seu dia nacional, não é mesmo? Sim. Bom, num país onde nós temos muita gente desempregada, 12 milhões, um pouco mais, um pouco menos de desempregados, muita gente na informalidade, muita gente querendo vender e menos gente comprando em relação a anos anteriores. Eu acredito que a procura pelo Instituto tem sido maior nesses tempos, né? Sim, nós temos muita procura por empresas que querem formar e melhorar a performance dos seus profissionais de vendas, né, e alguma procura menor ainda, mas esperamos que isso aumente, do profissional que está interessado e que percebe que precisa de formação para ser vendedor. Atender o consumidor, ainda há um estigma de que, olha, isso é empírico, a gente aprende com a vida, mas venda é ciência e precisa ser aprendida numa instituição que está dedicada cientificamente a isso, né? Eu acho legal, eu faço compras, todo mundo é consumidor, desde Jesus Cristo até o mais humilde dos homens e mulheres do mundo, né? Mas eu acho interessante, eu compro num lugar onde os atendentes, eles chamam todas as pessoas pelo nome. Isso ajuda bastante a fidelizar o consumidor, né? Sem dúvida. A nossa relação com o consumo é uma relação, como você mesmo já disse, né, disso, muito antiga e muito íntima, porque o consumo se faz em função de necessidades básicas. E o agente que ajuda nesse processo, que é o vendedor, ele precisa de entender que ele está acessando, então, a um processo muito íntimo, particular de cada indivíduo. E quando eu começo, então, estabelecendo uma relação mais próxima, chamando pelo nome, isso facilita em muito e gera uma satisfação muito maior de quem vai consumir. Sim. Esse é o ponto. E o que mais é importante que o vendedor, o balconista, aquele que esteja fazendo, seja o intermediário entre o dono da loja ou fabricante e o consumidor. Esse meio, ele tem que ter necessariamente o quê? Além, é claro, de educação, né? Sem dúvida. É fundamental que tenha educação para poder atender bem o cliente e que esse cliente saia satisfeito, porque a satisfação gera, primeiro, menos problema com o consumidor, né? E melhor do que isso, gera uma recompra. Ele volta para satisfazer novas e as mesmas necessidades quando já aparece no mesmo local. Então ele precisa de uma boa educação, ele precisa estabelecer uma relação de empatia, ou seja, entender como quem está do outro lado do balcão se sente durante o processo, para poder conduzi-lo, inclusive, a ter a melhor experiência de compra. Agora, uma coisa que é muito importante, Adilson, é que só os vendedores profissionais, aqueles que se dedicam a estudar como essa relação, estão atentos e, portanto, têm melhor resultado, têm melhor performance, é entender exatamente a necessidade do cliente, seja ele o consumidor final ou seja ele alguém que ainda vai ao consumidor final. Quando se entende a necessidade, nós somos capazes de conduzir da melhor forma a compra e o uso do produto ou serviço em questão. Entrei aqui na página agora do IB Vendas e estou vendo os seus clientes são bastante reconhecidos no mercado, bem respeitados no mercado. Tem até clientes que são aqui da cidade de Jundiaí. Entre os seus clientes também tem. Estou vendo aqui Pepsi Cola, Passarela aqui de Jundiaí. Muitos clientes e amigos aí, pois é. Petrobras, tá todo mundo. Num mercado tão competitivo, você tem que oferecer mais para o seu cliente, além do preço mais baixo, se possível, né? O atendimento, ele vai também nessa linha, né? Sem dúvida. Nós temos algumas coisas importantes acontecendo, não só o direito do consumidor cada vez mais se consolidando enquanto lei, enquanto hábito, e o consumidor também se educando para isso, para utilizar-se dos seus direitos, mas também o consumidor está mudando o comportamento cada vez mais
Adilson. Nós temos condições de chegar a uma loja já sabendo de preço, de concorrência. Hoje nós temos à mão um sistema, um smartphone, que é capaz de fazer compra no planeta, sem intervenção de um balconista ou de um vendedor. Então, quando o consumidor chega, ele já chega com todas as informações e decisões tomadas. Isso requer uma postura diferente do vendedor ou desse atendente, né? E pode registrar também um mau atendimento e comprometer a própria empresa que graças a essa filmagem, a essa, entre aspas, denúncia, pode até estragar o futuro da empresa, né? Sem dúvida. Embora, olha que interessante o que você disse, né? Nós temos uma reclamação de um cliente pode ser recebida como uma denúncia destrutiva. E eu costumo dizer aqui para os nossos alunos e para os nossos clientes, em palestras que eu faço aqui pelo país, mesmo fora do país, que quando um cliente reclama do nosso serviço, ele está nos dando uma consultoria gratuita. Hoje, algumas empresas me contratam para eu ir até a loja dela e perceber onde estão os problemas para a gente tratar esses problemas quanto antes. Quando eu tenho um cliente que se predispõe, né, e ele dedica o tempo dele para sentar comigo e reclamar dos meus processos, ele na verdade está me ajudando. Então é fundamental que a gente tenha esse modelo mental diferente. Eu fui assistir uma vez uma palestra, tinha umas 400 pessoas, aí o palestrante levantou, a palestra era para vendedores de loja de calçados. Aí ele diz assim, o palestrante, escuta, na plateia, ergue a mão quem fuma. Aí eu ergui a mão, eu sou tabagista. Ele falou assim, por gentileza, você pode vir aqui ao palco? Aí fui lá. Ele falou, acende um cigarro. Aí peguei, coloquei o cigarro na boca, fiz aquela proteção com a mão esquerda e com a direita acendi o cigarro com o meu isqueiro. Ele falou, pera um pouquinho só. Eu falei, pois não. Por que você fez essa proteção se não tem nenhum vento aqui no palco? Não precisa fazer. Eu falei, porque é hábito. Ele falou, pois é. Para vocês que são vendedores, eu quero dizer o seguinte, quando o cliente chegar numa vitrine, à frente de uma vitrine, e ficar olhando para os sapatos da loja que vocês trabalham, você não precisa abordá-lo na vitrine. O importante é que você veja para onde a pessoa está olhando. Se ela estiver olhando, por exemplo, para calçados de crianças, quando ela entrar na loja, você diga boa tarde, bom dia, boa noite, enfim. Ao invés de dizer posso ser útil, ou posso atender, posso ajudar em alguma coisa, pergunte, é menino ou menina? Aí a pessoa que entrou na loja vai falar assim, poxa vida, a pessoa estava prestando atenção e se interessou. No meu caso, porque eu estava vendo sapato de criança, ele perguntou, é menino ou menina? Ou seja, já estava prestando atenção sem incomodar. É mais ou menos por aí, Mário? É mais ou menos por aí. Sabe que um fenômeno que é extremamente comum, Adilson, eu faço isso mesmo entre vendedores e eu pergunto, quando você entra numa loja, por exemplo, de sapatos, que é o exemplo que você me traz agora, e você está olhando um sapato e vem o vendedor e diz, oi, posso te ajudar? O que você responde? Não. As pessoas normalmente dizem, obrigado, estou só olhando. Estou só olhando. Só que no fundo isso é uma mentira. Eu digo, mas se você entrou na loja, você até pegou o sapato na mão, você estava só olhando ou você tinha interesse real em comprar? Não, eu tinha interesse. E por que você mente para alguém que pergunta se pode ajudar? Não perguntou se pode atrapalhar, se pode se tomar mais dinheiro do que você está disposto a gastar. Não, perguntou se podia ajudar. O fato é que as pessoas se sentem invadidas quando elas recebem esse tipo de abordagem. Agora, quando você demonstra um interesse real em ajudar, que é o que você acabou de nos dar como exemplo, a pessoa percebe que tem alguém preocupado com ela e estava prestando atenção nela, e isso muda completamente a relação por conta de uma primeira abordagem tão simples. Uma outra coisa que o palestrante fala assim, quando alguém compra uma empresa e coloca a faixa sob nova direção, meu Deus, que desastre. Porque a pessoa que vai lá e fala assim, pô, então antes devia ser uma porcaria, agora será que melhorou? Pois é. Outra frase que não se deve usar, posso ajudar também? Não faça isso, meu amigo. Interessante, porque preciso tomar cuidado. Consumidores hoje em dia são mais exigentes. Por isso eu acho que nasceram os outlets, né? Porque no outlet você vai, pega, experimenta e vai no caixa e paga, né? Pois é, o autosserviço é um caminho sem volta. Cada vez mais nós, os consumidores, todos consumimos, como você bem colocou, estamos buscando autonomia no processo de decisão, no processo de compra. Mas, para os vendedores que nos ouvem, é sempre importante se lembrar que apesar de nós queremos essa autonomia, veja, aquele caso que eu acabei de citar, é comum que você diz, não, obrigado, estou só olhando, e o vendedor vai embora.
E de repente você decide pela compra e você começa a olhar em volta procurando um vendedor, porque você quer uma ajuda. Então o vendedor ainda precisa estar lá para atender o cliente, porque nós ainda queremos a interação humana. Por várias vezes nós precisamos de ajuda até para tomar a melhor decisão. Eu quero a ajuda de um especialista, não de alguém que só vem aqui para me dizer, olha, pega aqui e paga ali no caixa. Senão eu faço o autosserviço e você não precisa me atrapalhar. E esse é o fenômeno que todo profissional que atende o consumidor, que cada vez está mais exigente, cada vez, mais reconhecido até pela legislação, porque a gente tem um código para tratar com esse indivíduo, né? Esse consumidor, ele está mudando como nós todos estamos mudando, então precisa de tratamento diferente, precisa se preparar para melhor atender esse indivíduo. Agora nós, enquanto brasileiros, precisamos ser, como somos mais exigentes com os vendedores, com os produtos, com os fabricantes, mais exigentes com a classe política desse país, porque aí é uma outra relação também que merece uma atenção especial, a exigência para aqueles que a gente vota e depois ficam dando uma banana para a gente, né? Sem dúvida, veja, a relação não é muito diferente. Eu sou consumidor desse serviço. O que parece que houve uma inversão de valores é que eu sou consumidor, portanto eu pago e mereço ser atendido, e nós fazemos isso pagando os nossos impostos, mas parece que não, eu é que estou prestando serviço para o político que cuida da minha cidade, do meu estado, do meu país. Não, é o contrário, eu sou o cliente, você é o fornecedor, me atenda por gentileza. Você é meu funcionário, né? Exatamente. É uma relação ainda mais, de maior exigência do que de um atendente ou de uma loja que eu entrei. Eu não entrei no país e falei, deixa eu ver se é bom viver aqui. Não, eu sou parte integrante desse país, porque eu sou cidadão, não é mesmo? E eles ganham muito mais por mês do que um vendedor ganha. E olha que nós temos gente ganhando muito bem nas vendas, mas como parlamentares ganham em Brasília para não fazer nada, está difícil hoje em dia. Até disse aqui no programa agora há pouco, se você é deputado, senador ou ministro, você acha que ganha pouco, juiz, por exemplo, sabe o que você faz? Pede a conta, se desliga, renuncia e vai no mercado que nós frequentamos, que nós estamos hoje, mercado privado, para ver se vai conseguir. Privado nos mostra isso. Para ver se vai ganhar o salário que eles ganham. É brincadeira. É verdade. Muito bom conversar consigo, Mário. Um grande abraço e obrigado por atender a nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer sempre falar com vocês. Estou sempre à disposição e um prazer falar com todos os ouvintes, né, e poder trocar um pouquinho de experiência. Grande abraço. Falamos com Mário Rodrigues, diretor do Instituto Brasileiro de Vendas, o IB Vendas, que possui um método exclusivo que conta com as mais poderosas e eficazes ferramentas de vendas e negociação, com uma sólida fundamentação teórica reconhecida internacionalmente, implementada com a dinâmica e flexibilidade do mercado brasileiro. Os fundadores e treinadores possuem experiência e vivenciam no dia a dia o mundo dos negócios. Tudo isso porque hoje celebra-se o Dia Mundial do Consumidor.